Atenção, torcedor celeste! Antes de mais nada, inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho das notificações e prepare-se. O Mineirão, palco de tantas glórias, foi neste domingo o cenário de mais um daqueles jogos que deixam marcas, não apenas pelo resultado, mas pelas palavras que ecoaram após o apito final. Leonardo Jardim, o comandante português do Cruzeiro, não se escondeu atrás da neutralidade diplomática que muitas vezes domina as entrevistas pós-jogo. Não. Jardim falou com o peso de quem entende o futebol como um espetáculo que precisa ser justo, competitivo e, acima de tudo, coerente. Após o empate sem gols diante do Fluminense, o técnico foi direto, incisivo, e sua análise ultrapassou o campo da tática ou da execução técnica. Mergulhou de cabeça no tema que há muito tempo incomoda o torcedor brasileiro, a arbitragem. O português começou sua coletiva com semblante sério, voz firme e um olhar que misturava decepção e cansaço. O jogo foi muito picotado, disparou. A frase, aparentemente simples, carregava uma crítica cirúrgica. Para Jardim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, PE, foi protagonista por razões erradas. Em vez de permitir que o jogo fluísse, que as ideias se confrontassem dentro das quatro linhas, o juiz teria fragmentado o duelo em interrupções, advertências e gestos teatrais. Quem não viu o jogo, ao saber que foram 7 cartões amarelos, pensa que foi uma guerra. Mas não foi. Foi apenas um jogo mal gerido, mal conduzido, afirmou o treinador. A cada pausa, a cada cartão, o Cruzeiro via sua construção ser desfeita. O ritmo, essencial para um time que busca o título e se apoia na intensidade, se perdia. O Fluminense, técnico, cadenciava o jogo. O Cruzeiro, impaciente, tentava reagir. Jardim não poupou ninguém, nem mesmo os seus. Havia jogadores nossos que poderiam ter levado o segundo amarelo. Havia jogadores deles também. Mas o árbitro preferiu fechar os olhos no segundo tempo, disse. A crítica tinha endereço e mensagem, a incoerência. Para o português, o erro maior não foi a severidade em si, mas a ausência de critério. Começou-se a distribuir cartões no primeiro tempo, como se o jogo fosse uma bomba prestes a explodir, e terminou-se com permissividade excessiva, como se o perigo tivesse desaparecido. Essa falta de equilíbrio, na visão de Jardim, contaminou o espetáculo. A estratégia de gerir um jogo não pode ser essa, reforçou. Ele não falou em complô, não evocou teorias de conspiração, falou em gestão, em método, em incapacidade de leitura do contexto. E esse é o ponto que mais define Leonardo Jardim: a lucidez. Ele não é um treinador que se perde em discursos emocionais, é racional, metódico, quase científico em sua abordagem. Por isso, quando ele decide expor algo, é porque o considera fundamental. A coletiva foi marcada por esse tom de frustração contida. O português, que já havia sido elogiado em rodadas anteriores pela forma como fazia o Cruzeiro jogar com controle e consistência, parecia desta vez abatido por algo que escapava ao seu domínio. O árbitro tem sua estratégia, eu tenho a minha. Mas as consequências são para nós, que jogamos, e para quem paga o ingresso, comentou em tom quase filosófico. Era como se dissesse, não é apenas o resultado que está em jogo, mas o próprio sentido do futebol. O jogo, que terminou sem gols, parecia não ter deixado feridas profundas na tabela, mas as cicatrizes emocionais eram evidentes. O Cruzeiro, agora com 64 pontos e na terceira colocação, via o sonho do título se distanciar. Mas o que mais incomodava o treinador era o modo como o espetáculo fora mutilado por decisões humanas. Quando um jogo é constantemente interrompido, perde-se a essência. Não se joga futebol. Joga-se um amontoado de faltas e cartões, afirmou. No decorrer da entrevista, Jardim ainda encontrou espaço para analisar o desempenho da equipe. E, mesmo aí, o tema da arbitragem continuava a pulsar nas entrelinhas. Os primeiros 20 minutos foram picotados. O Cruzeiro não conseguiu jogar, disse, com uma sinceridade rara. Ele explicou que, a partir desse período, o time celeste começou a controlar mais o jogo, ter mais posse e presença ofensiva. Mas o ritmo, já fragmentado pelas paralisações, nunca mais foi o mesmo. Na segunda parte, fomos dominantes, tivemos volume, mas volume não vence jogo. No futebol, precisamos de gol, e hoje ele não veio. Era notável como o Jardim tentava, ao mesmo tempo, proteger seu grupo e denunciar o que via como um problema estrutural. Falou das defesas, elogiou a solidez dos dois sistemas, mas sempre com a mesma ideia no subtexto: o jogo não pôde acontecer. Quando não se faz gols, é mérito das defesas, sim. Mas é também um reflexo de um jogo que perdeu continuidade.
O treinador ainda explicou as substituições feitas no segundo tempo, descrevendo um Cruzeiro que arriscou, tentou abrir o campo e lançar mais jogadores de frente, mas que esbarrou na organização defensiva adversária e na própria falta de fluidez. Arriscamos. Colocamos um atacante a mais, depois mais um jogador ofensivo. Mas faltou aquele momento de liberdade, aquele instante de continuidade que o jogo não teve. Enquanto falava, Leonardo Jardim parecia não apenas desabafar, parecia tentar ensinar. Falava sobre arbitragem como quem fala de filosofia, sobre o equilíbrio entre autoridade e sensibilidade, sobre a diferença entre aplicar a regra e entender o jogo. Era o retrato de um treinador que não se contenta com vitórias pontuais, quer construir um time, um ambiente, uma mentalidade. Ao final, uma frase soecoou com força nos corredores do Mineirão: já disse que não sou interveniente, então cada um tem sua estratégia. Soou como ironia, mas era mais do que isso. Era um alerta. Porque, no fundo, o que Leonardo Jardim expôs naquela entrevista foi uma preocupação com o próprio futuro do futebol jogado no Brasil, um futebol que, segundo ele, tem talento, paixão e intensidade, mas que ainda sofre com a falta de critério de quem deveria ser o guardião da justiça dentro de campo. O empate com o Fluminense será esquecido nas estatísticas, mas a coletiva de Jardim ficará como um daqueles momentos em que um treinador ultrapassa a fronteira do resultado e fala com o coração de quem ama o jogo. Não como quem reclama por conveniência, mas como quem defende um princípio. E foi com essa postura, firme, racional e, ao mesmo tempo, apaixonada, que Leonardo Jardim transformou uma noite comum de domingo numa discussão nacional sobre o que realmente significa gerir um jogo no futebol brasileiro. O Cruzeiro vive um momento curioso, daqueles que misturam estabilidade esportiva, ambição de bastidores e incerteza sobre o futuro de seus protagonistas. Após o empate contra o Fluminense, que marcou o domingo no Mineirão, o noticiário celeste rapidamente mudou de foco, das críticas à arbitragem para o nome que há meses divide opiniões e desperta emoções em Belo Horizonte, Gabigol. O atacante, símbolo de irreverência e polêmica, que chegou ao Cruzeiro sob enorme expectativa, voltou ao centro das atenções após confirmar, publicamente, que terá uma reunião decisiva com a diretoria em dezembro. E, em meio às especulações, o dono da Raposa, Pedrinho BH, também quebrou o silêncio e expôs, de forma direta, a posição do clube. Tudo começou quando Gabigol, ainda cercado por microfones no pós-jogo, foi questionado sobre o futuro. A resposta, como sempre, teve o tom enigmático e confiante que o caracteriza. É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são expressivos, afirmou. As palavras, embora medidas, deixaram escapar uma insatisfação velada. O atacante quer jogar mais. Quer ser protagonista, quer ser decisivo. E fez questão de lembrar que, mesmo sem ser titular absoluto, suas estatísticas continuam entre as melhores da equipe. Tenho buscado meu espaço. Às vezes não tenho tido esses minutos, mas em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz. A fala repercutiu de imediato. Nas redes sociais, os torcedores dividiram-se entre os que apoiam a permanência do camisa 99 e os que acreditam que o ciclo de Gabigol pode estar chegando ao fim. E foi justamente para conter essa onda de rumores que Pedrinho BH, o mandatário cruzeirense e principal avalista da atual fase do clube, decidiu se pronunciar. A declaração veio firme, direta e com uma pitada de autoridade. O Gabriel tem contrato até 2028. Estamos tranquilos em relação a ele, é um rapaz bacana, disse Pedrinho, tentando encerrar a polêmica antes que ela ganhasse dimensões maiores. Mas o empresário, que tem se mostrado um dirigente de discurso franco e transparente, também reconheceu a frustração do jogador com o tempo limitado em campo. Ele quer jogar, às vezes tem jogado pouco. Então depende do Gabriel. Da parte do Cruzeiro, estamos bem com ele, felizes, satisfeitos, esperamos que ele fique por muito tempo com a gente. Essa frase foi interpretada de múltiplas maneiras. Uns viram como uma demonstração de confiança e paciência, outros como um lembrete de que o clube não pretende implorar por permanências. Gabigol, por sua vez, parece consciente de que vive um ponto de inflexão na carreira. A temporada foi marcada por lampejos de brilho e longos períodos de espera no banco. Ainda assim, os números jogam a seu favor. 13 gols no ano, participações diretas em partidas decisivas e uma influência inegável no vestiário. Acho que sim, vivo um bom momento. É só ver os números, os gols, as assistências. Poucos atacantes que jogam como titular têm 13 gols no ano. Continuo buscando meu espaço e buscando minutos, afirmou. Era uma resposta mais simbólica do que estatística. A mensagem era clara.
ele ainda se vê como um jogador de elite, alguém que pode ser decisivo, mas que precisa de confiança. Enquanto isso, nos corredores da Toca da Raposa II, a diretoria observa a situação com prudência. Internamente, há o reconhecimento de que a presença de Gabigol gera impacto, dentro e fora de campo. O marketing agradece, os torcedores se engajam, e o nome Cruzeiro volta a circular com força nas manchetes nacionais. Mas também há uma preocupação, o equilíbrio entre imagem e rendimento. Leonardo Jardim, que preza por disciplina tática e meritocracia, tem usado Gabigol com cautela, evitando dar-lhe um protagonismo automático. E é exatamente esse ponto que estará sobre a mesa na reunião de dezembro. A postura de Pedrinho BH, entretanto, não deixa dúvidas sobre a direção que pretende seguir. O investidor, que transformou o Cruzeiro numa das potências mais estruturadas do futebol brasileiro, quer manter o elenco competitivo, mas sem concessões que possam desequilibrar o ambiente. Sua declaração, da parte do Cruzeiro, estamos felizes com ele, soa como um voto de confiança, mas também como um aviso. A porta está aberta, mas o caminho precisa ser trilhado com comprometimento. Em paralelo a esse turbilhão de declarações, a Raposa segue firme na disputa do Brasileirão. O empate sem gols contra o Fluminense foi um reflexo da intensidade que marca a reta final da competição, lances duros, polêmicas e um jogo travado pela arbitragem. Matheus Pereira, um dos pilares do time, protagonizou o lance mais comentado da rodada ao atingir o rosto de Bernal com uma cotovelada que gerou sangue, confusão e debates intermináveis. O VAR revisou, o árbitro manteve a decisão de não punir, e o episódio reacendeu discussões sobre critério e disciplina. Ainda assim, dentro do vestiário, o clima é de foco. O Cruzeiro soma 64 pontos e mantém vivas as esperanças de encostar no topo, embora o Palmeiras, líder da competição, mantenha 4 pontos de vantagem. A equipe volta a campo apenas no dia 20, contra o Juventude, em Caxias do Sul, um confronto que será decisivo tanto para as pretensões do clube no campeonato quanto para os bastidores que fervem fora dele. E é justamente aí que o futuro de Gabigol ganha contornos estratégicos. A pausa para a data FIFA será o intervalo necessário para que as partes conversem, avaliem e tracem o próximo passo. Leonardo Jardim, apesar das críticas recentes à arbitragem, é um homem de convicções firmes e deve participar diretamente das decisões. Pedrinho BH, por sua vez, age com o olhar de empresário, não quer perder um ativo valioso, mas também não abre mão da hierarquia e do equilíbrio financeiro. Nos bastidores, já se comenta que o treinador português vê com bons olhos a permanência de Gabigol, desde que o jogador aceite o papel que lhe é proposto. Jardim gosta da entrega e da experiência do atacante, mas exige comprometimento absoluto com a ideia coletiva. O Cruzeiro, que se reconstrói sobre bases sólidas, não pretende criar exceções. O encontro de dezembro, portanto, promete ser mais do que uma simples reunião contratual. Será um teste de alinhamento entre 3 pilares do projeto celeste: o jogador, o treinador e o investidor. De um lado, Gabigol, com sua ambição e sede de protagonismo. De outro, Jardim, com sua mentalidade europeia e foco na disciplina. E, no centro, Pedrinho BH, equilibrando paixão, negócios e futuro. O desfecho ainda é incerto. Mas uma coisa é clara: o Cruzeiro vive um momento em que cada decisão pesa, cada palavra repercute, cada gesto é lido como sinal de estratégia. E, enquanto a bola não volta a rolar, a torcida celeste acompanha cada declaração com o mesmo fervor com que vibra por um gol no Mineirão, porque sabe que, no futebol moderno, as grandes vitórias começam nas conversas de bastidor. Se você chegou até aqui, é porque sente o Cruzeiro pulsar dentro do peito e quer saber de tudo antes de todo mundo. Então, inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário.